Ilegal e sangrenta, essa história marcou a América do Sul e Central no século XX. Um nome se destaca como o maior barão das drogas que já existiu, Pablo Emílio Escobar. No auge de seu império, Escobar era avaliado em 30 bilhões de dólares. Um dinheiro conquistado com métodos obscuros, ele não só transportava toneladas de droga pelo planeta, como também ordenava assassinatos políticos e execuções brutais. Da sua ascensão meteórica à sua queda sangrenta, Escobar fez questão de gastar seus bilhões ilícitos com tudo que o luxo podia oferecer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o like. Isso ajuda muito. Possuir carros de luxo era só o começo. Escobar gostava de ostentar, tanto na Colômbia quanto fora dela. Quando não viajava pelo mundo, ele curtia o conforto de suas mansões absurdamente luxuosas. Uma delas, a famosa La Manuela, batizada em homenagem à sua filha, Manuela Escobar. Um terreno de 8 hectares na região turística de Guatapé. Essa casa de férias era digna de um rei. Piscina gigante, estábulos, decoração extravagante. Mas Escobar não brincava com segurança. Ele tinha inimigos demais. Instalou torres de vigilância em toda a propriedade. Ninguém entrava ou saía sem sua permissão. Tinha até heliponto e um cais para hidroaviões. Perfeito para fugas rápidas se algo desse errado. Mas nada é eterno. O inimigo chegou. 8 meses antes da morte de Escobar, 200 quilos de TNT explodiram em um dos banheiros. A casa, que valia milhões, virou ruínas. O que restou foi abandonado, engolido pela natureza com o tempo. Mas La Manuela foi só o começo. Escobar também despejou milhões em uma propriedade gigantesca chamada Hacienda Nápoles. Essa sim era digna de um bilionário com mais dinheiro do que juízo. A fazenda foi construída em Puerto Triunfo, na Colômbia, e ocupava impressionantes 18 quilômetros. Ele, sua família e seus seguranças viviam ali cercados por todo tipo de luxo e excentricidade. Escobar encheu o lugar com tudo o que podia imaginar. Havia um parque de esculturas, um zoológico particular com espécies do mundo inteiro, elefantes, girafas, antílopes, até hipopótamos. Sim, você ouviu certo, hipopótamos na Colômbia. Além disso, armazenava ali sua coleção de carros e motos de luxo. E como todo império do crime também precisa de diversão, Escobar construiu uma pista de kart e até uma arena dentro da fazenda. Era seu refúgio particular, um lugar para mostrar sua riqueza, esconder dinheiro em espécie e coordenar os negócios do cartel. Mas não parava por aí. No Caribe e na pequena ilha chamada Isla Grande, Escobar ergueu mais uma de suas fortalezas, a Casa Grande. Mais do que uma mansão de veraneio, o local servia como ponto estratégico para festas privadas e reuniões com membros do cartel de Medellín. Lá dentro, quem teve o privilégio e a sorte de sair vivo, viu um verdadeiro palácio. Mais de 300 quartos, todos com duchas de ouro maciço nos banheiros. Sim, ouro de verdade. Um exagero até mesmo para os padrões dele. E não faltava nada. Piscina gigantesca, heliponto, cais privado, tudo projetado para impressionar, escapar com facilidade e, claro, gastar montanhas de dinheiro sem pensar duas vezes. Mas por mais absurdas que fossem suas mansões, nenhuma era tão bizarra quanto a casa que ele mesmo mandou construir para ser sua própria prisão. Sim, Pablo Escobar construiu a própria cadeia e com o aval do governo colombiano. O nome? La Catedral. Para fugir da extradição para os Estados Unidos e continuar comandando tudo de forma segura, ele fez um acordo com as autoridades. Ficaria preso desde que fosse em um lugar que ele mesmo construísse. E foi exatamente o que fez. A prisão virou um verdadeiro hotel de luxo. O lugar ficou conhecido como Hotel Escobar. E não foi à toa. Ali dentro, Escobar mandou instalar cassino, spa, um campo de futebol oficial e até uma casa de brinquedos gigante só para sua filha, Manuela. Era um absurdo. Uma prisão com mais conforto do que a casa de muita gente rica. Ele recebia visitas com frequência. Grandes festas eram organizadas dentro da própria cadeia. Os cômodos, todos decorados com requinte. Nada ali lembrava uma prisão de verdade. E mais, Escobar instalou equipamentos de comunicação avançados. Com isso, continuava comandando o cartel de Medellín à distância, sem sair da cadeia. Parece loucura, é porque era. O governo colombiano aceitava esse teatro. Para eles, era melhor Escobar preso do que solto e em guerra com o Estado. Mas tudo mudou quando surgiram relatos de que ele havia torturado e matado 4 de seus próprios homens dentro da catedral. A partir daí, o acordo ruiu e a guerra contra Escobar se intensificou. Mesmo preso, Escobar seguia ganhando bilhões com o tráfico de cocaína. Ele havia criado o sistema mais eficiente do mundo para transportar drogas em massa, toneladas por semana, principalmente para os Estados Unidos. E ganhava tanto dinheiro que não sabia onde guardar, literalmente. Segundo seu irmão, 10% de tudo o que ganhavam, cerca de 2
a $1 bilhão por ano era perdido. Isso mesmo, o dinheiro era escondido em depósitos, fazendas, galpões. Mas o problema era o volume absurdo. Cédulas e mais cédulas eram comidas por ratos, destruídas pela umidade ou simplesmente esquecidas. E não adiantava tentar guardar em banco. Mesmo com os subornos, nenhuma instituição financeira queria tocar naquele dinheiro sujo. Escobar estava tão acima das leis, tão além dos limites, que o próprio sistema não conseguia acompanhar sua fortuna criminosa. No fim, ele viveu como rei, mandou como imperador, mas caiu como tantos outros. Caçado, traído e morto a tiros em 1993 em um telhado de Medellín. Pablo Escobar foi um dos homens mais ricos e perigosos da história. Seu império foi construído com sangue, medo, corrupção e toneladas de cocaína. E mesmo depois de sua morte, seus rastros ainda são visíveis pela Colômbia e pelo mundo inteiro. Com tanto dinheiro ilegal, Escobar não tinha outra escolha. Precisava gastar o máximo possível. Dizem que ele comprou 15 jatinhos particulares e 6 helicópteros, além de uma coleção absurda de carros de luxo. Um desses carros era seu Mercedes 600 Pullman de 1972. Escobar se via como o presidente não oficial da Colômbia. Chegou até a conquistar uma cadeira no parlamento, mas foi expulso logo depois por ligações com o narcotráfico. Esse Mercedes refletia exatamente o ego de Escobar. Afinal, era o modelo preferido por presidentes e reis da época. E ele não hesitou em pagar $200 mil por essa limusine, que acabou destruída em 1988 durante um atentado do cartel de Cali à sua casa em Medellín. Pobre carro, nunca fez mal a ninguém. Seu único crime era carregar um homem muito perigoso. Outro veículo destruído no mesmo ataque foi o Porsche 356 de 1964. A carcaça enferrujada dele ainda está lá, na Hacienda Nápoles, junto com os restos dos outros carros, hoje parte de um macabro museu a céu aberto. Ao lado dos destroços, uma placa diz: a coleção de carros de Escobar era símbolo do seu poder. Foram os primeiros a sofrer nas guerras do narcotráfico. E sobrou pouca coisa além da ferrugem. Escobar também tinha um carro bem mais modesto, um Renault de 1978. Ele usou esse modelo simples para competir na Renault Cup de 1979, marcando sua entrada no mundo das corridas. Sim, Pablo Escobar também queria ser piloto de corrida. Ele podia não ser o mais talentoso, mas isso nunca o impediu de competir. Dizem até que sabotava carros rivais e jogava taxinhas na pista. Coisas típicas de Escobar. Apesar de comandar um império violento, ele não era odiado por todos na Colômbia. Pelo contrário, muitos o viam como um Robin Hood moderno. Isso porque ele gastava fortunas com ações sociais, construiu casas populares, ajudou comunidades carentes e bancou obras públicas. Também construiu campos de futebol, quadras e até patrocinou times infantis. Sua imagem de benfeitor era tão forte que no seu funeral, muita gente foi às ruas chorando, pedindo vingança pela sua morte. E até depois de morto, Pablo ainda ajudou algumas pessoas. Isso porque muitos invadiram suas propriedades atrás de dinheiro escondido, ficando ricos da noite pro dia com os tesouros que ele deixou enterrados. Ei, tá gostando da história até aqui? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias incríveis como essa. Ou você não chega ao topo do cartel de Medellín, traficando 15 toneladas de cocaína por dia para os Estados Unidos, faturando mais de $150 milhões por dia, sem gastar uma boa parte da fortuna para manter tudo funcionando. Pablo Escobar reinvestia bilhões no próprio império. Afinal, comandar uma operação global de drogas não sai barato. Mas mesmo assim, o que ele ganhava era 10 vezes maior que o que gastava. O dinheiro era tanto que o cartel gastava mais de $1.000 por semana só com elásticos para amarrar os pacotes de notas de dinheiro. E quando você lida com bilhões de dólares ilegais, surgem problemas que empresas normais jamais enfrentam, tipo subornar políticos, autoridades, banqueiros. Escobar era mestre nisso. Disse uma vez numa entrevista: o negócio é simples. Você suborna alguém aqui, outro ali e paga um banqueiro simpático para te ajudar a lavar o dinheiro. Nos anos 70 e 80, o cartel de Pablo foi responsável por 80% da cocaína que chegava nos Estados Unidos, seja por navio ou avião. A primeira carga veio em 1970, num pequeno avião Piper PA-18 Super Cub. Era leve, de decolagem curta, ideal para os campos clandestinos da selva colombiana. Custava cerca de $300 mil. Mais tarde, ele investiu ainda mais. Comprou aviões maiores, como o Cessna 210, com motor potente e tanque extra de combustível. Cada um custava $400 mil. Mas para ele, isso era troco. Ele entendia bem. É preciso gastar para ganhar. Escobar pagava cerca de $2 mil para processar cada quilo de cocaína. E em cada carga de 400 quilos, o lucro chegava a $8 milhões. Quando ele ficou famoso demais para pilotar seus próprios aviões, começou a contratar
contratar pilotos profissionais para fazer o serviço sujo. Cada operação aérea dessas custava por volta de $400 mil. Mas Pablo não dependia só do ar. Ele também levava sua droga pelo mar. Segundo relatos, ele teria usado submarinos controlados por controle remoto, supostamente comprados da Marinha Russa. Cada submarino podia carregar 1 tonelada de cocaína. E com o tempo, ele evoluiu ainda mais. Antes de sua morte, os submarinos do cartel já transportavam até 7 toneladas de cocaína por viagem. Mesmo com todo esse império de drogas, violência e poder, muita gente não via Pablo Escobar como vilão. Muitos o consideravam um herói, quase um Robin Hood colombiano. Sua mãe, por exemplo, nunca acreditou que ele fosse um criminoso. Pablo ganhou bilhões, gastou bilhões e perdeu bilhões. Mas o que fica é a pergunta: qual dos gastos dele foi o mais absurdo para você? Comenta aqui embaixo. E se curtiu esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Nos vemos na próxima história. Até mais.